presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que aumenta o imposto sobre operações financeiras até o fim do ano. O dinheiro arrecadado com isso será usado para tentar custear o Auxílio Brasil, que nada mais é do que um Bolsa Família turbinado pelo atual governo. Quem está aqui conosco para falar sobre isso é o Carlos Alberto Sardenberg. Sardenberg, boa noite. Eu queria lembrar para você, antes da gente começar, que no ano passado, na pandemia, o governo zerou o IOF. Exatamente. E agora ele volta para tentar ressuscitar, turbinar esse Bolsa Família, que você sabe que é um negócio que o governo está com muita dificuldade para arrumar recursos para isso. Ele zerou o IOF para facilitar o crédito, né? Para reduzir o preço, o custo do crédito, né? E agora o que ele fez exatamente é o contrário, conforme a gente vê aqui na tela, né? Aqui estão o aumento das alíquotas, né? E a gente botou aqui pessoa física e pessoa jurídica, porque muitas pessoas acham que com o IOF quem paga são os bancos. Não, somos nós. As pessoas que tomam crédito, tomam algum tipo de financiamento que o banco cobra e repassa para o governo, né? Esse dinheiro vai até dia 31 de 12 para custear o Auxílio Brasil com uma arrecadação extra de pouco mais de 2 bilhões de reais. Revela o quê? Improviso, porque essa medida não estava pensada, não estava nos planos do Ministério da Economia, nos programas, nunca ninguém tinha falado disso. Até anteontem era com dinheiro de precatórios que o governo esperava resolver essa questão? Exatamente, com dinheiro dos precatórios, e agora, do nada, sai isso aqui que revela claramente improviso. Claro que é bom você aumentar o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, mas havia outras fontes para você arranjar esse dinheiro, como a gente vai mostrar em outros quadros, Renata. Vamos lá, porque tem uma questão nisso tudo que é a inflação, né, Sardenberg? Você está falando de um orçamento estrangulado, hoje o governo fez uma revisão para cima da sua previsão de inflação, ou seja, isso só está apertando cada vez mais. E apertando e fazendo uma confusão danada, né, Renata? Porque você vê, eles criaram esse IOF que vai valer para esse ano, então é um aumento de arrecadação para esse ano. Mas veja só, o governo hoje fez uma revisão nos padrões macroeconômicos e esse INPC, o Índice Nacional de Preços Consumidor, que mede a inflação das famílias de renda mais baixa e que corrige o salário mínimo, as aposentadorias e os benefícios. Portanto, se você passou de 6 para 8,4, essas despesas vão aumentar muito mais do que se esperava e, portanto, vão comprimir as outras despesas obrigatórias, que são de investimentos e outras coisas, né? E aí eles fizeram um outro truque que a gente vê nessa outra coisa, dizendo o seguinte: bom, vai ter um aumento de despesa, né, por causa do aumento da previsão. E agora eles colocam que o governo, a economia vai crescer 2,5% no ano que vem. E aí o que você faz? Você vai crescer mais, vai ter mais receita. Só que isso aqui não vai acontecer. Todo mundo sabe que não vai acontecer. Aliás, esta semana as previsões de crescimento foram, no geral, revisadas para baixo. Despencaram para baixo de um, como a gente está vendo aqui. Ou seja, essa receita não vai ter. O que nós temos então? Aumentou a despesa e vai ter uma queda de receita. Quer dizer, o orçamento, mais uma vez, não está fechando de jeito nenhum, Renata. Você falava de falta de planejamento no começo de tudo isso, e o que a gente vê é a equipe econômica, o ministro Paulo Guedes, perdidos nessa situação, né? Perdidos nessa situação e sem saber o que fazer nos obstáculos reais que a gente tem para a economia, né? Que é a inflação que está em clara alta, né? Os precatórios agora tem uma solução mais ou menos, mas que vai acabar sendo judicializada, né? Porque na verdade eles vão dar um calote. E a crise hídrica, que é de fato um problema que até agora não foi endereçado. E além disso, Renata, a gente separou aqui um dado para mostrar como é bagunçado o orçamento, né? As emendas de relator para esse ano são de 16 bilhões de reais. E o IPEM, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, acaba de informar que ele vai suspender a produção de insumos para tratamento de câncer, por falta de dinheiro no orçamento. Olha quanto que está faltando, Renato. 34 milhões. E aqui, emendas do relator, 16 bilhões. Não podia tirar um pouquinho daqui para pagar aqueles 34 e tirar também um pouquinho daqui para pagar o Auxílio Brasil? Está todo mundo falando isso. Eu conversei no início da semana para um episódio do assunto com a economista Silvia Matos, do IBRE da FGV, e ela falou exatamente isso, que ninguém olhou para isso aqui. Tira um pouquinho daqui, ó, 34 milhões.
tira um pouquinho daqui, pronto. Sardenberg, muito obrigada pelas informações, pela análise toda. Muito obrigado.